Ele que é o host do Starlingcast, um podcast voltado para músicos. Vem pra cá, Matheus Starling. Fala, Márcio, tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. Valeu, Matheus. Eu que agradeço aí. E eu já quero começar te perguntando o seguinte: Starling é seu nome de verdade ou é nome artístico? Não, é meu nome mesmo, sobrenome. Matheus dos Santos Starling Loureiro. Então nasceu com o nome de estrela, então já é meio caminho andado, não é isso? Aí foi fácil, foi... A galera acha legal aí. Tanto que eu escolhi Starling ao invés de Loureiro. E por Loureiro é o último nome, né? Que normalmente é mais comum você usar o último, mas a gente aderiu aí ao Starling, que é mais bonitinho. Não, artístico, ficou bacana. Matheus, a gente vai focar um pouquinho mais nosso papo aí, né? Não no seu lado músico, guitarrista, mas mais no seu lado produtor de conteúdo. Você tem um podcast aí voltado para músicos e a gente nesse projeto aqui, a gente vê muitas situações de podcast, gente começando, e muita gente me pergunta, faço nesse nicho, faço naquilo. E você tem uma coisa muito particular, que é, normalmente, ou a pessoa faz um programa mais aberto, como um flow, e aí você pode convidar qualquer pessoa de qualquer área e tal, ou a pessoa foca em determinado nicho. E normalmente quem foca em determinado nicho faz uma coisa para poucas pessoas. E normalmente essa galera do nicho, né, nunca consegue atingir uma plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos, né, porque é uma coisa, no nicho não tem tantas pessoas assim. E você tem algo muito particular. Você é nichado, você é algo feito para músicos, né, e você tem volume. Então a gente quer entender um pouquinho disso aí, quer entender essa trajetória, entender se assim, você era uma personalidade na música e aí essa audiência veio naturalmente só pelo Matheus, se veio pelo conteúdo, então a gente vai querer entender um pouquinho mais disso aí. Compartilha com a gente aí, Matheus, como é que foi você começar nesse mundo do produtor de conteúdo? Legal, vamos lá. Eu já produzo conteúdo no YouTube há muitos anos, mais de 10 anos, tá? Eu aderi ali em 2009, eu estava meio que fazendo um conteúdo já com alguma frequência, tá? Botar aí uma vez por semana, alguma coisa assim. Já vendia infoproduto também, já usava os vídeos para colocar pedaços de videoaulas mais longas que eu fazia para vender. Colocava um link embaixo, ali meio que já era suficiente para as pessoas clicarem, comprar. Então, assim, eu já tinha uma audiência a respeito dentro do meu nicho, né? Porque você falou de música, na verdade é mais nichado ainda, porque eu sempre falei para um público de guitarristas, né? Uhum. E uma galera, inclusive, que gosta de um som mais sofisticado, né? A minha principal vertente é ensinar no YouTube, né? Apesar de ter vídeo meu tocando, tem um lado artista também, né? Dos álbuns que eu gravo, shows que eu faço, que eu também compartilho. Mas quando eu comecei a fazer o podcast no ano passado, eu já tinha aí 60 mil inscritos, mais ou menos. Então, toda essa audiência inicial já né, recebeu ali o podcast, acho que foi em março do ano passado ou abril. Foi Então, assim, 22 de março do ano passado. Hã? Foi 22 de março do ano passado, seu primeiro episódio. Então, legal, 22 de março. Não tinha tanto, assim, sem metas, sabe? Eu falei, cara, vamos fazer isso aí. Eu conheço muita gente, né, cara? Não vou ter dificuldade de trazer pessoas interessantes para conversar. A maioria ali são amigos que eu já tenho há muitos anos. Então, desde o episódio 1 eu fui já, né, cara? Chamei um cara que era relevante, inclusive era aluno meu, que é o Duda Andrade, foi o primeiro episódio. Cara, e assim, vamos botar em um ano, quase 2 anos, vai fazer 2 anos em março do ano que vem, mas em 1 ano e meio, aí batemos 100 mil, né? Foi essa marca, que é uma marca importante, né? Para quem Sim, estava sim. fazendo, tem grandes pretensões, assim. Mas só para te responder, cara, é um nicho do nicho, que é guitarristas, basicamente. Quando eu comecei podcast, eu abri um pouco mais, mas eu não abro, por exemplo, não chamo cantor, tá? Porque eu vou acabar misturando muito a minha audiência, né? Então, assim, eu foco mais na galera
dos bastidores da música, que é o músico de apoio, o músico de estúdio, um cara que fabrica um instrumento, é um produtor, é um engenheiro de som, sempre, né, cara, pegando o que não está na frente, né, não usando o cantor, assim. É isso. Então é nicho do nicho mesmo. Então, vamos dizer assim, a sua primeira metade, né? Os primeiros 50 mil, vamos dizer assim, eles vieram no momento onde você estava, através do marketing digital, se posicionando na internet, vendendo seus cursos online e ainda não tinha o podcast. E aí você decide assim, cara, beleza, eu quero ter além do que eu já faço hoje, eu quero ter um podcast. Qual era o seu pensamento? Você entendia que assim, que um podcast poderia impulsionar o seu produto digital? Claro, claro, com certeza. O meu canal, ele já estava ali, né, há muitos anos, demorou alguns bons anos para eu bater 50, 60 mil. Num momento diferente também do YouTube. E eu falei, cara, eu não vou começar um canal do zero, um podcast do zero, sabe? Eu não estou interessado em criar uma marca paralela, sabe? Como é, por exemplo, lá o Flow e lá dentro tem várias marcas. Né? Eu falei, não. Meu interesse é usar minha própria audiência e começar aqui já com alguma audiência. Então, foi basicamente isso. Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. O seu interesse, então, no podcast foi assim, vou reforçar minha autoridade no que eu já faço hoje e dar mais escala para o que eu já faço. Seria um pouco isso, né? Então, o que acontece, cara? O instrumento guitarra, ele já teve o auge dele, década de 60, 70, 80, 90, virou o século ali, ele deixou de ser o instrumento mais vendido do mundo. Então, primeiramente, né, não vou dizer na ordem de importância as coisas aqui, mas o que eu pensava? É um canal de fomento do meu instrumento. Eu vou ter oportunidade de dar voz a algumas pessoas que merecem serem ouvidas e que estão esquecidas, pessoas mais velhas ou pessoas que não estão tanto na mídia. Tanto que às vezes a gente é surpreendido completamente com a audiência de alguns podcasts que a gente não faz ideia que vai dar tão bom quanto dá. E às vezes a gente acha que um convidado, por ter mais visibilidade, vai dar mais audiência e não acontece isso. Então, é uma coisa engraçada porque o que mais a galera gosta são os podcasts com quem constrói instrumento, por exemplo. Né? Isso surpreendeu muita gente, assim. Eu nunca imaginei que houvesse tanto interesse em ouvir conversas sobre instrumento, sobre captador, amplificador, tá? Eu também Uhum. acho que a galera que nunca foi valorizada, assim, nunca teve mídia, nunca teve voz. Então acho que juntou tudo, juntou, né, com eu poder ser esse canal de apresentar tantas pessoas que estavam muito atrás, que subjugadas, não valorizadas, com óbvio também a possibilidade de alcançar mais pessoas e também poder vender, né, cara, a assinatura da minha escola, que é o nosso carro-chefe. Legal. Agora, passados 100 episódios, né, já do podcast, aquilo que você imaginava que fosse acontecer, você entende que realmente aconteceu? O podcast ele foi importante para reforçar sua autoridade no seu nicho e atrair mais gente para esse projeto? Então vamos lá, cara. Eu nunca tive esse sentimento de reforçar a minha autoridade no nicho, tá? Eu sempre fiz para alcançar mais pessoas, sem essa preocupação, sabe, de autoridade. Porque eu acho que isso é meio que algo que vai acontecer se as pessoas estiverem assistindo, vendo meu conteúdo. Eu até acho que outros conteúdos reforçam mais a minha autoridade do que o podcast. Porque no podcast eu estou mais como alguém tentando extrair assunto do meu convidado, Uhum. uma posição de estar falando sobre o que eu faço, entendeu? Então, assim, eu tenho também trabalho no Instagram, que também já bateu 100 mil, né? E eu uso. Lá é diferente, eu uso um corte só de podcast por semana lá, tá? Um corte de rios, enquanto que aqui eu produzo o podcast e os cortes no meu canal. Então ficou meio diferenciado assim, tá? Mas a minha cabeça ali, cara, era poder fazer
sair daquela minha base que eu já estava, né? Porque, como você falou, é nicho do nicho, tá? Então Sim. não é tão fácil crescer assim, tão nichado quanto a gente tá. E o podcast, por ser um formato que tá tão assim na cabeça do brasileiro, né? A galera tá consumindo muito podcast, eu consegui, acho que, fazer no momento certo, entrei no momento certo, já com alguma visibilidade, né? Uma boa visibilidade dentro do meu nicho, e as coisas convergiram e que também reflete, no final das contas, em mais vendas da escola, né? A gente teve um episódio agora da Black Friday que a gente faz realmente só uma data por ano de desconto e não abre mais. A gente é bem honesto com isso. Ou você compra ali com desconto ou você entra na época do ano e não vai ter desconto. Ano passado foi legal, a gente tem tido, né, um bom retorno, mas esse ano eu percebi, cara, que foi muito mais forte. E no ano que, em tese, tem sido mais difícil, né? Pelo menos aqui no Brasil, não está um ano que a galera está com dinheiro para gastar. Então eu senti mais potência ainda quando a gente abriu ali no Black Friday e vendeu mais do que ano passado e mais rápido, entendeu? Uhum. Legal, você falou que você tá no nicho do nicho, né? É, hoje, o seu sentimento, é claro que você não conhece essas 100 mil pessoas que te seguem e tal, mas o seu sentimento é que você conseguiu, na sua maioria, ter esse público realmente que era o público-alvo, ou seja, a galera de músico e músico de guitarra. Porque eu acho que mesmo a pessoa como eu, de repente eu gosto de música, mas eu não sou músico. Assim, o seu episódio pode me atrair, pode me interessar, né? Eu posso consumir. Então você vai ter esse tipo de audiência, né? O cara que gosta só de música, que é um papo de música, tá legal. Tem o cara que de repente é da música, mas ele é de outro instrumento. E tem o cara que não, é seu público-alvo mesmo, né? A galera ali da guitarra. Você consegue ter alguma noção dentro da sua audiência, o quanto é realmente do que você estava mirando como público-alvo? Sim, eu tenho, acho que uma boa amostra é isso que aconteceu na Black Friday, entendeu? A gente Aham, fez um lançamento chamado Meteórico, né? Você chama as pessoas para um grupo do WhatsApp, explica como é a escola, tira a dúvida e você avisa, ó, cara, sexta-feira a gente vai abrir. Então você está ali terça, quarta, quinta-feira tirando dúvida sobre a escola e na hora que você abre, pum, você tem aquela explosão, né, de venda ali, cara. Num produto que não é barato, é uma escola de música virtual, já existe aí desde 2015, mas foi o nosso pico, né, de todos os tempos. Então, assim, como que eu meço isso? A gente mede através de resultado, né, de venda. Não tem como saber, né, especificamente o quanto tem de entusiasta, o quanto tem de outros instrumentos. Também, cara, agora, no final do ano, eu estou lançando um produto em paralelo que é para treino de ouvido, né, que serve para qualquer instrumentista. uhum. Então, era uma demanda forte até dos meus alunos, fiz primeiramente para eles e já aproveitei também para fazer para um público mais amplo, tecladista, quem toca baixo, bateria, até mesmo quem canta, pode tirar proveito desse material. Legal. Eu vou entrar um pouquinho só na questão da música, que é o seguinte: dentro da produção de conteúdo, a gente sentiu esse ano, né, desde o início do ano, uma mudança muito grande, né? As inteligências artificiais surgindo, né, de forma muito forte e muitas coisas mudaram. E eu vejo também na música, aparece pra mim algumas coisas assim. Ah, o cara faz tum, 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 tum. Ah, eu quero isso como um trombone. Aí o app transforma aquilo num trombone. Enfim, coisas desse tipo que a inteligência vem possibilitando. E eu queria entender de você assim, você sente que isso muda de alguma forma realmente a forma de produzir música ou não? Isso é mais uma coisa para quem quer brincar ali e tal, não para um músico, para algo mais profissional. Não, eu acho que isso tem impacto, sim, tá? A gente tem sofrido, visto muitas mudanças disruptivas já tem alguns bons anos aí, né? Por exemplo, no mercado de gravação, cara. Ontem mesmo eu fiz um podcast com o Alberto Vaz e ele é engenheiro de áudio da Sheryl Crow, é uma cantora de country americana aí, cara, faz muito sucesso. É country pop. E ele, aqui no Brasil,
era o técnico de um grande estúdio que não existe mais. Um estúdio que o pessoal investia 3, 4, 5 milhões para montar um estúdio. Né? Virou o século ali, cara, a tecnologia possibilitou que uma pessoa com muito pouco investimento tivesse um estúdio em casa. A galera chama de home studio, né? Então isso aí foi algo que realmente impactou demais. Muitos estúdios grandes fecharam. Junto disso veio a questão da pirataria do MP3, né, na virada do século aí, que também quebrou muita gravadora. O dinheiro vai mudando de mão, né, cara? A verdade é essa. E, cara, os músicos, se você for ver hoje assim, eles ganham o mesmo salário nominal, o mesmo cachê de 20 anos atrás. Então, há 20 anos, para você acompanhar um cantor relevante, era R$ 1.200. Hoje, um cantor relevante paga R$ 1.200. Então, você vê, o músico também sofreu. Muitos artistas sobem no palco, eles usam o chamado VS, né? Que é o background sendo tocado junto com a banda. Então, nesse background, assim, tem 3 mulheres cantando back vocal, tem violinos, violoncelo, tem várias coisas que não está no palco. Que alguém ali apertou um botão de play e a banda reduzida está tocando junto com o VS. É muito comum, por exemplo, em igreja, cantores, agora a própria Madonna está fazendo uma turnê aí sem banda, entendeu? Só com dançarinos. Então, olha só, cara, não adianta. Tecnologia vem, não tem como travar isso. Empregos vão deixar de existir, outros empregos vão surgir. Né? Já existe uma pesquisa aí que diz que 70% dos empregos que existem hoje não vão existir em 20 anos. Né? Então, você tem que pensar o seguinte, cara, eu tenho sempre que estar acompanhando, usando ferramentas ferramentas novas de inteligência artificial. Então, eu vejo isso tudo, para mim, tá tudo normal, cara. Eu estou sempre observando e estou usando. Né? Não estou fazendo um podcast, é um formato novo. Sim. Eu aderia o formato novo. Tem formatos que não me interessam, eu não preciso aderir a tudo, entendeu? Mas, né, que a galera sente que isso impacta, que quem ficar acomodado vai ficar para trás, isso com certeza. E entre os seus alunos, você tem agora aluno que te pede assim, não quero aprender dessa forma aqui. Eu quero aprender, sei lá, o cara quer um Guitar Hero, quer algum negócio, apertar um botão, não quer 6 cordas, quer 2. Enfim, você vê algum movimento disso da pessoa querer mais facilidade para aprender a tocar uma guitarra? Cara, eu faço um trabalho de educação musical já há muitos anos, né? E faço questão de falar para um público mais qualificado também, tá? Normalmente os meus alunos já não são alunos dessa galera mais preguiçosa, que não quer estudar, que quer começar. Até a gente evita quem é do zero, está entrando na nossa escola. Quem é do zero, por exemplo, me pergunta, eu falo, cara, eu não acho que é para você a escola virtual, acho que é melhor você procurar um professor particular. Mas se você já está tocando alguma coisa, com certeza a gente pode te ajudar, né? Mesmo que no início. Então, eu sempre tive um posicionamento para músicos que já são iniciados, intermediários e até avançados. Já formei muita gente que hoje em dia que é referência aí no mercado, entendeu? Então, acho que é muito uma questão de como você se posiciona, como você fala, o tipo de conteúdo, de como você toca, você já vai fazendo um pouco essa filtragem também, entendeu? Legal. Bom, eu assisti seu primeiro episódio do podcast, eu assisti seu último episódio do podcast, e uma coisa chamou muita atenção, que é, você, no seu primeiro episódio, você pelo menos transpareceu, já tá pronto ali, né? Já era eu não sei se o fato de você já estar no meio artístico, se facilitou para você o seu próprio jeito, que você parece ser um cara bom de resenha, né? Então, mesmo fora da gravação, me parece que é uma coisa que para você soa muito natural. Então, para você, teve alguma dificuldade em gravar, em ser um host de um primeiro episódio? Ou isso te balançou de alguma forma ou não foi muito natural? Como pareceu, né? É engraçado isso, né? Porque eu nem pensei em possibilidade de ser difícil, sabe? Eu falei, cara, vamos fazer um podcast, vamos lá, vamos fazer um podcast, vamos gravar, chamar. Então, assim, eu nunca parei, cara, mas será que é fácil fazer isso? Será que é difícil? Eu simplesmente troquei uma ideia ali com alguém que era amigo também, né? Tava bem confortável.
Então, em nenhum momento, cara, eu tive medo ou desconfiança se eu seria capaz de fazer ou não. Eu só fui lá e realizei, entendeu? Isso é uma coisa que a gente até brinca muito aqui em casa, porque minha esposa ela é minha sócia, e a gente tem muito algo que é uma palavra nova, chamada acabativa, né, cara? Que é aquilo assim, a Uhum. gente vai, faz o que a gente quer e vai até o final. Então era um podcast, cara, vamos se mover, vamos fazer. E assim, eu tenho um outro podcast com ela também, onde a gente fala para professores de música e donos de escola de música. Então é outro nicho que está num outro canal, entendeu? Mais nichado ainda. Mais nichado e muito mais difícil, entendeu? Assim, Sim, sim. a audiência ela é significativamente menor, entendeu? Aqui eu tô acostumado com um corte bater às vezes aí 50, 70 mil, tem corte que passa de 100 mil, tem episódio que passa de 100 mil, mas é fácil um episódio passar de 10 mil views, né? É meio que normal, assim. E lá, né, a gente tem que lidar com números menores e tá tudo bem, cara. Eu também sei disso, entendeu? Uhum. Não, legal. Em relação à parte técnica, assim, de microfone, câmera, que você já começou com um vídeo podcast, né? Você que tomou conta disso, você alugou um estúdio, como foi para você esse início técnico? Então, mais uma vez, que é a questão de acabativa, cara. A gente pegou, alugou uma sala e fizemos tudo sozinho, cara. Vamos botar uma televisão na parede, porque esse é o padrão. Vamos botar a mesa, porque é o padrão. Vamos botar um móvel atrás, né, vazado, para botar algumas coisas. Qual é o padrão? Então Não vamos, vamos vamos, inventar, né? Não vamos inventar roda, né? vamos inventar a roda. Eu já invento a roda em outras coisas. Eu não vou inventar a roda num podcast, entendeu? Não tem Aham. nenhum ser pioneiro ali nesse mercado de podcast, né? Que isso para mim só é um meio. Estou preocupado em ser pioneiro em outras coisas. Então, cara, a gente pegou o que era padrão, a gente observou, pegamos uma sala aqui pertinho de casa para ficar bem cômodo, né? Eu não gravo na minha escola, eu gravo aqui, tipo 5 minutos de onde eu tô. E, cara, foi isso. A gente pegou e fez tudo. Mandou fazer a mesa, mandou fazer um móvel, botamos um capitalzinho ali, né? Para começar, já tinha câmera, já tinha 2 câmeras, compramos mais uma. O rapaz que trabalha comigo ali, só tem um técnico ali, né? Só eu, um técnico e o convidado, é sempre assim. Ele também tinha alguma coisa que ele pegou, levou, então começamos bem assim, cara, né? Acabativa 100%. Vamos pegar, vamos fazer, vamos começar, depois a gente pensa. E em termos de frequência, pelas minhas contas aqui, nós não temos 100 semanas nesse período aí, né? Então, 100 semanas seriam 2 anos, né? A gente não tem 2 anos ainda e você já tá indo pro 100º episódio, né? Então, você faz mais de um por semana? Como é que você tem alguma frequência que você determina ou você, assim, não, na hora que tem um convidado bacana, eu marco e acabou? Não, então, eu comecei com um por semana e comecei agora, já tem alguns meses que são 6 por mês. Então, uma semana tem 12, semana um, semana 2, semana um. Entendeu? Tô testando, cara. Se precisar de voltar para um por semana também, não tem problema. Mais do que isso aí, eu acho que vai ser difícil eu conseguir manter, entendeu? Eu acho que 6 por semana, 6 por mês está bem no nosso limite ali. Da galera que eu vejo tentando montar um podcast, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, se manter consistente. Que no meio do É, caminho sempre acontecem coisas assim, não, essa semana eu não vou gravar não, essa semana aconteceu isso. Então, o que eu vejo, né, em termos de sucesso de podcast, para mim esse seria o grande diferencial, manter uma consistência. Você pensa nisso também? cara, eu acho que isso aí é para a vida, sabe? Você tem que ter consistência em criação de conteúdo. É o que eu falo, cara, que você tem que ter um esforço inteligente. Porque a gente tem aquele cara esforçado que nunca dá certo. Pô, o cara Sim. tão esforçado, porque é um esforço burro. Então não adianta. Você tem que ter o esforço, que é a frequência, e aí você tem que ter inteligência. Pô. O que está funcionando, o que não está funcionando? Aí você vai, cara, se esforçando, né, com essa frequência e vai ajustando. Então eu sou muito aquele cara que eu sei que vale a pena ficar um tempo no mesmo quando tudo parece ruim, sabe? Porque eu já passei por isso tantas vezes, cara.
O próprio podcast teve uma época que eu estava bem assim, pô, cara, será que vale a pena continuar? Tá complicado para arrumar investidor, a gente para anunciar. Mas eu falei, cara, vou continuar por mais tempo, vou assistir por mais tempo. Enfim, cara, valeu a pena. É igual produção de conteúdo para Instagram, para YouTube. Cara, se você não tiver persistência, a internet não é para você, cara. Né? Sim. Dificilmente alcançar qualquer posto interessante na vida, né? Você não vai almejar grandes coisas, porque grandes coisas merecem muito esforço e inteligência, né? Então eu penso dessa maneira, cara, sempre persistindo um pouco mais, não só pegado a nada, né? Se uma hora tiver que apertar um botão e não fazer mais também não tem problema, vou para outro lugar. E a gente vai aproveitando as oportunidades, cara. Eu já faço, engraçado porque esse formato podcast eu já consumo há muitos anos. Desde quando eu morei nos Estados Unidos, de 2005 a 2009, eu já consumia podcast pra caramba lá, cara. Então é sempre um formato que pra mim era comum. Só Uhum. que o brasileiro ainda não tinha se adaptado a isso ainda, né? Aí depois realmente que eu percebi que, cara, se consolidou, é interessante, é uma maneira de trocar uma ideia sobre o meu nicho de uma maneira diferente. Aí eu aproveitei e foi meio que assim, cara. Eu comecei junto com outro concorrente, vamos dizer assim, né? Meio que mesmo timing, que a gente meio que percebeu junto, né? E meu concorrente, na verdade, tá dentro do Flow, né? Que é o Amplifica, né? Eu Uhum. percebo que agora eles estão indo para um caminho um pouco diferente do meu. Sou mais nichado ainda que eles, entendeu? Sim, sim. Não, beleza. É, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de é, sustentabilidade do projeto, né? Então, você assim, tem um podcast e aquilo tem que ser sustentável de alguma forma. Você tem uma forma de monetizar ele de forma muito indireta, que é através do seu produto, do seu curso. Então, eu imagino até, depois, se você puder confirmar isso, que esse seja a maior receita que ele gera, que é a receita indireta. Fora isso, você tem patrocínio, você tem o anúncio no YouTube, que gera algum nível de monetização. Você pode dar uma noção para a gente, não precisa falar em valores, né? Mas em termos de relevância. O anúncio do YouTube hoje é uma receita relevante para você? O patrocínio é uma receita relevante dentro do seu ganho total? Então dá uma noção para a gente sobre isso. Então, vamos lá. O AdSense, cara, é uma receita que eu acho que não seja relevante. Ela me ajuda a fechar as contas do que eu preciso para pagar ali o espaço. Né? Eu pago as despesas fixas, cara, do podcast com a receita que entra ali. Tá? Eu posso me falar valor, varia entre 4 e 6 mil reais por mês. Porque para quem Uhum. faz news eu acho pouco, entendeu? Sim, Então, sim. aí o patrocinador faz com que a gente saia dessa, né, despesa fixa. Porque é interessante, cara, a gente tem muitos modelos de negócio dentro do nosso grupo ali, né? A gente tem um patrocinador que é uma escola, que é uma faculdade de música internacional, tá? Que a gente envia alunos para lá. Então a gente também tem essa fonte de receita, não somente do branding que a gente faz ali, mas também por esse exchanging, né, de alunos ali. Sim. Então, assim, mais uma coisa indireta. Mais o que, cara? O próprio produto que a gente vende ali, que é a escola, os alunos que entram na minha escola fazem o nivelamento. E quando eles fazem o nivelamento, a gente pergunta de onde ele veio. Então, assim, a gente percebe ali que mais ou menos de um quarto a um terço dessa galera vem do podcast. Legal, Entendeu? legal. A gente mensura bem ali e vê, cara, que já, desde o início, o podcast já era sustentável para a gente em função de um patrocinador, que é essa faculdade internacional. A gente também, em alguns momentos, tem outros patrocinadores, tá? Já teve curso de inglês, já teve um aplicativo. Então, de vez em quando, também pintam outros patrocinadores, mas a gente tem um patrocinador fixo que fecha com a gente o ano inteiro, entendeu? Sim, que tá desde o primeiro episódio que eu vi, né? Então ele tá lá. Isso é bacana, né? Já começar um projeto, né, com algum apoio assim é bacana, é um suporte bom aí.
quando a gente pensa num podcast semanal, e no seu caso, às vezes até mais do que isso, né? 6 por mês, quando a gente vai para algo nichado, as pessoas sempre perguntam, pô, será que a gente vai ter convidado suficiente para isso tudo? Convidado para você é uma dificuldade ou não? Não, não é não, cara. É engraçado que é uma coisa também que eu coloquei na mão de Deus, assim. Em oração, eu falei, Deus, olha só, eu não quero mais me preocupar com o convidado. Então manda pra cá, entendeu? Meio que realmente eu fiz essa oração mesmo. Eu não quero Uhum. ficar preocupado com isso, cara. E desde então, 100 episódios aí, cara, com 100 convidados diferentes, foram pintando. Como eu te falei, eu não fiquei só com guitarrista. Eu também chamei o cara que é o luthier, que faz o instrumento, o cara que faz o áudio do guitarrista. Então eu abri um pouquinho, mas sem abrir tanto, entendeu? Dentro do meu Uhum. segmento, chamando outros profissionais, acessórios, assim, ao guitarrista, entendeu? Legal. Bom, eu vou anotar aqui para fazer essa oração aí também, cara, porque não é fácil não, né? Então acho que para a maioria das pessoas, né, que tem um podcast, tem uma dificuldade, né, em ter sempre, normalmente é semanal. Então você ter toda semana um convidado novo não é uma missão fácil não, mas que bom que Semanal, para você tá fluindo bem, né? o seu é semanal? O meu é semanal, sim. Tá conseguindo manter semanal? Tô mantendo semanal e, cara, eu sou nessa pegada também que, assim, eu posso falhar em tudo, mas não na consistência. Na consistência, não falha. Então, toda semana tem, segunda-feira, 8 horas da noite, episódio novo. Então, isso a gente vem fazendo muito bem. E, pra mim, foi o que eu falei, né? Eu acho que essa consistência, ela é a chave, né? Uma hora a coisa engrena, toma uma proporção, você acerta um formato, enfim. Então, pra mim, só a Eu, consistência que eu não abro mão. eu acho também o seguinte, cara, depois de 100 episódios, você começa a ver que tem uma outra dificuldade, que é, cara, fazer com que os episódios sejam relevantes com pessoas relevantes, né? Talvez a Sim. maior dificuldade seja encontrar pessoas que realmente vão somar, cara. Porque o que acontece? Se você começa a fazer um episódio pelo episódio, né, as pessoas vão começando a não querer ver. Né? O episódio ele realmente tem que ser muito bom, tem que gerar cortes bons para que né, fique atrativo, cara, para o público. Então acho que essa talvez seja a missão ainda mais difícil, né, cara, de chamar gente que seja relevante, que talvez traga audiência. Acho que uma coisa que para quem é pequeno é isso também, isso é muito importante. É trazer pessoas de impacto, né? Que a carinha dela ali vai somar para o seu, trazendo audiência para o seu podcast também, né? Não, legal. Hoje eu tento canalizar muito energia nisso, né? Em trazer bons convidados, né? Ter bons episódios. Então eu canalizo muito energia nisso. E outra coisa também é você não ter episódios muito repetitivos. Então tem hora que eu tô falando de equipamento, tem hora que eu tô falando de jornada, tem hora que eu tô falando de uma autoevolução ali do host. Então, a gente vai tentando fazer com que o próximo episódio seja sempre algo que não foi dito ainda, né? Que na hora que você vai para um nicho, isso é muito difícil. Você tende a falar para as mesmas coisas. Então, Então, cara, mas eu posso dar uma opinião para você sobre isso? claro, eu tô aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Para mim, o podcast, uma das melhores coisas que ele tem é que eu consigo toda semana 1 hora de consultoria gratuita. Então, eu não posso perder nada. Eu quero todas as dicas. Pode mandar. Legal. Então, eu vou dizer por que eu acho que você está errando nisso. Hum, Existe um ditado que diz o seguinte: quando você está cansado de falar, é quando as pessoas estão começando a ouvir. Eu acho que quanto mais você fala a mesma coisa, é melhor, cara. Por exemplo, o assunto que eu mais falo no podcast é madeira de guitarra influencia no som. Eu já falei desse assunto em 10 episódios. Cada cara que fala sobre a madeira fala uma coisa, bicho. Entendeu? uhum. Então, Não, assim, então, mas você conseguiu falar de formas diferentes a mesma coisa, né? né, não Eu fui eu acho. que falei. Então, Sim, sim, claro. Com outras mas pessoas é mais fácil, né? se eu fosse pensar, pô, cara, não vou falar de madeira de novo, porque eu já falei no episódio lá, não.
não tem problema, bicho. A galera vai querer ouvir a discussão de madeira de novo, com um ponto de vista diferente. Eu acho que quando às vezes a gente tenta trazer muita coisa diferente, às vezes a gente pode perder a mão, sacou? Eu acho que é Sim, legal insistir nos mesmos assuntos, sacou? E até agora no final do ano a gente vai fazer um melhores momentos de madeira, melhores momentos de captador. Porque a gente já falou sobre captador, cara, 10 vezes. A gente já falou sobre acompanhar artista 10 vezes, sacou? Tem assuntos que não tem como fugir e que sim. repetir assuntos é positivo, entendeu? Uhum. Não, legal, legal. É, essa sua relação com o marketing digital, né? Existem algumas estratégias diferentes para isso. Você falou do meteórico, né? O lançamento meteórico. É, você, nessa sua jornada, você trabalhou mais com lançamento, mais com produto perpétuo, né? Na prateleira ali. O que pro seu nicho você acha que funciona melhor, que você entendeu ao longo dessa caminhada? Então, cara, eu vou muito na contramão do mercado, sabe? Eu tenho uma assinatura que é minha escola desde 2015. Talvez seja uma assinatura mais antiga do nicho da música, entendeu? Então, olha só Uhum, quanto eu estou fazendo assinatura. Então, às vezes eu tenho alunos que ficam 3, 4, 5 anos comigo, todo ano renovando. Aluno que volta. A gente vê, por exemplo, a Black Friday. Pô, uns 40% são alunos que já estudaram, cara. Então, assim, eu não faço lançamento, eu acho um saco. Já fiz, não é para mim, entendeu? Mas o que? Então eu aposto no formato de lançamento, não, desculpa, de recorrência, que é uma sim, assinatura. Cara, não é fácil a assinatura, então não recomendo para quem está pequeno, quem está começando, né? Não é uma assinatura barata, cara, é 1.600 por ano. Então, assim, imagina, para quem está começando a meter assinatura de R$ 1.600 por ano no Brasil, às vezes o cara sim. não tem nem valor no cartão de crédito, cara. Então é difícil. Eu falei do meteórico, porque realmente é um métodozinho que um cara aí fez, já até esqueci o nome dele, mas que para a gente funciona unicamente na Black Friday. A gente põe a Entendi. galera no WhatsApp, tira as dúvidas, cara, e depois revela a oferta um dia antes e no dia da sexta-feira faz a venda. Então você realmente é, tirou todas as dúvidas, criou desejo na galera, muito ex-aluno entra ali, fala da escola, é muito bom para a gente vender assim. A gente também tem outros produtos, como por exemplo o professor de música empreendedor, onde nós já lançamos e a gente parou de lançar tem um ano mais ou menos. E o que a gente faz, cara, a gente trabalha com um time comercial, a gente tem vendedora, entendeu? Sim, 3 meninos vendem, a gente roda iscas, né, pela internet, chamando para aulas gratuitas. Aí quem quer ver acaba deixando ali o contato, a nossa equipe vai em cima. Então, assim, cara, tem várias estratégias que a gente faz, mas não faço lançamento. legal. Matheus, era isso, cara. Eu queria te agradecer por compartilhar isso, né? Tem muita gente que está nesse início de jornada aqui, querendo ter o seu projeto online, querendo ter seu podcast. E você foi muito transparente, né? Em forma de monetizar, em coisa que a pessoa deve dar importância, coisa que não é tão importante assim. Então, acho que foi muito valioso para a galera que está começando aí, trilhar uma rota, né? Dentro do projeto dela. A gente sempre termina aqui fazendo uma pose, uma selfie, pede o pessoal marcar a gente nas redes sociais. Mas antes disso, eu queria falar para você deixar o seu adeus aí com onde que a galera consegue te encontrar. Seja no podcast, seja o próprio Matheus, seja a sua escola. Então, fala onde é que a galera te encontra aí. Então, vamos lá. Primeiramente aí, cara, muito obrigado, Márcio, por esse convite aí. Espero que a gente possa manter o contato aí no longo da caminhada. Obrigado aí pela sua audiência também. E quem é minha audiência e está seguindo e está vendo o Márcio pela primeira vez também, aproveita para seguir. Eu estou no Instagram, Starling Matheus. No YouTube você põe Matheus Starling também e você vai ter acesso ao meu podcast ali, além de outros conteúdos que eu coloco, tocando e ensinando guitarra. Valeu, galera. Obrigado, galera que pintou aí, galera do chat. Agora, marca a gente aí. Vamos fazer aquela pose e
A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera! Valeu!